Alguns dados sobre os 85 nomes titulares dos ministérios durante todo o regime militar revelam características interessantes. 23 eram professores universitários. Então, bora lá. Olha, dos 85, dos 85 ministros, 23 eram professores universitários. Ok. Esses professores eram ou seja, quase um quarto, né? Um quarto, um terço, por aí. Direito, engenharia, medicina e economia foram as áreas de formação que mais forneceram quadros. 30, 26, 7 e 6, respectivamente. Outro dado que mostra certa regularidade na escolha do primeiro escalão: 17 militares ou ex-militares ocupavam ministérios de perfil civil. Entre os quadros, que tinham ou tiveram passagem pelo setor privado. 8 vinham do setor financeiro, 7 do setor automotivo e 5 da construção civil, e 4 do setor da saúde. Ele está dizendo aqui, dos 17 militares, esses militares não eram estritamente militares, sabe? Por exemplo, esses 4 do setor da saúde, eles eram médicos que por acaso não viraram militares, trabalhavam no exército como médico do exército, por exemplo, tá? Fazendo isso. Entre os que tiveram passagem pela política partidária pré-golpe, 10 vieram do UDN, 9 do PSD e 3 do PDC. Ou seja, eles não estavam atuando no militarismo antes do golpe, tá? Eles eram filiados partidários, pessoas civis. Então, o que o texto está dizendo? O texto está dizendo que dos 85 ministros, 23 eram professores universitários, somente professores universitários, tá? E eles eram civis. Ele continua que, além disso, tinha os outros ministros, eles eram formados, eles tinham uma formação, tinham uma graduação. O que isso quer dizer? Quem tem formação não tem carreira, militar de base. O que é isso? Não chegou como soldado e foi, subindo de escalão, tá bom? Pense no caso de medicina aqui. Aqui, ó, medicina. E eram 7 ministros de medicina. Você faz a faculdade de medicina, 6 anos de medicina, você torna médico. Aí depois que você se torna médico, você pode trabalhar no exército e aí daí você vira um militar, tá? Um oficial. Mas você não fez uma carreira militar, tá vendo? Você era civil antes. Isso que o texto está dizendo. É a mesma coisa com direito e engenharia. Ou seja, nós temos aqui 56 mais 7 dá. Vocês façam as contas. Ou seja, muitos ministros não iniciaram sua carreira militar de base. Ou seja, foram soldados e foram evoluindo. Eles eram civis antes. É isso que o texto está dizendo. Tá? E o texto vai começar a falar de outros aspectos civis. Então, o que o texto está apontando aqui havia civis no governo militar. Porque quando a gente pensa em governo militar, em ditadura militar, a gente acha que os militares mandavam em tudo, que só contratava militar, que era militar em todos os ministérios, aquela coisa toda. E não é verdade, tá? Existiam civis no governo militar. Como ele diz aqui, ó, 23 ministros eram professores universitários, sem nenhuma relação com o militarismo em si, tá? Vai lá. A composição do governo ao longo da ditadura militar demonstra, letra A, forte presença do setor privado na elaboração de mecanismos de censura. Tá dizendo isso no texto? Censura? Não, o texto não falou de nenhuma censura. Está dizendo quantos civis participavam do governo militar. Vamos. B. O estabelecimento de governos pautados por vasta pluralidade social. Não. Aí é que a gente tem que ter cuidado. Apesar de ter civis, né, no governo, não havia uma vasta pluralidade. Por quê? Porque esses civis eram todos da elite, tá? Gente, a gente tá falando de 1964. Era extremamente raro encontrar alguém com um curso superior, tá? Pense nos bisavós de vocês. Os bisavós, os avós, que estavam nascidos já em 1964. Deviam ter aí uns 25 a 30 anos. Quantos de vocês têm avós e bisavós com uma graduação, que terminaram direito, terminaram medicina? Pouquíssimos, né? Porque era extremamente raro.
tá? Era muito custoso. As pessoas trabalhavam muito cedo, as pessoas paravam os estudos muito cedo. Muitos não tinham nem o ensino médio completo, tá bom? Ou seja, apesar de ter civil, esse civil era rico, era da elite, tá? Esses civis eram da elite, não tinham pluralidade social, não tinha pobre no, no governo militar. C. Coalizão de forças civis e militares defensoras da manutenção do regime. Exatamente isso. Tinha tanto civil quanto militar no governo militar que perpetuou o, a ditadura. Letra D. O aspecto meramente técnico na escolha dos quadros burocráticos do Estado. Não. Tinha aspecto político, sim. Havia troca de cargos, havia troca de cargos, troca de favores, tá? Não era a pessoa mais capacitada que virava ministro, não. Ok? Porque escolher por aspecto técnico é isso. Escolher um ministro por aspecto técnico é escolher a melhor pessoa para determinado ministério, tá bom? E aqui ele fala que não havia isso. E não houve mesmo, tá? Havia sim troca de favores, troca de influências, tá? O aspecto não era meramente técnico, não. Nunca foi, na verdade. Na história do Brasil, nunca os ministérios foram 100% escolhidos por aspectos técnicos, tá? Letra D, falso. Letra E. A coesão universitária em torno da legitimação dos governos militares. Aí é que a gente tem que prestar atenção. Apesar de ter professores universitários, não havia uma coesão universitária. O que é isso? Todos os cursos, ou a maioria dos cursos, a maioria dos professores apoiava a ditadura. Não. Quem está apoiando, ó, a ditadura, sendo ministro, são professores universitários de matérias elitizadas, vamos dizer assim, da época de hoje em dia, que era direito, engenharia, medicina, tá bom? Então não havia essa coesão. Os cursos de humanas, como a própria arquitetura, história, filosofia, não apoiavam de jeito nenhum. E não legitimava o governo militar. Então, letra E, falso. Ficamos então com o gabarito letra C.